Então curva sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra. Vem falar ao nosso coração. Nós queremos te ouvir nesse culto. Estamos aqui com o nosso coração voltado para ti. Que toda ação diabólica dos nossos ouvidos, impedindo de ouvir a sua voz, que seja removida em nome de Jesus. Que haja, Senhor, uma audição espiritual, o entendimento, uma transformação em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queria compartilhar de forma bem breve hoje com vocês uma palavra que pode mudar a tua vida se você crer nela. Uma palavra que pode trazer outro rumo na tua vida se você acreditar nessa palavra. Nós temos profetizado desde o final do ano que é um tempo da gente parar, subir e ouvir. Da gente parar, subir e ouvir. Quantos têm entendido isso? Diga graças a Deus. E a gente não entende. Às vezes a gente fica questionando: Deus, o que está acontecendo? Parece que está tudo parando de novo. Vocês observaram? Parece que Covid está vindo, parando tudo, os hospitais lotados, trabalhadores sendo liberados para ficar em casa. O que está acontecendo? Será que não é Deus chamando a nossa atenção? Então a gente precisa, esse tempo mais do que nunca, buscar ouvir aquilo que Deus está falando. E a minha percepção para esse tempo agora é que Deus está nos dando outra oportunidade para parar. E é sobre isso que eu quero compartilhar essa noite com vocês. Diga assim comigo: para voar, eu tenho que parar. Sem parar, sem ficar parado no lugar, você não consegue voar o voo do Espírito, aquilo que Ele planejou para nós. Preste atenção. Se parar, eu até compartilhei isso no meus status hoje. Se parar, descansar, fosse algo fácil, Deus não teria colocado o mandamento só para isso. Parar, descansar. É nesse tempo que nós ouvimos o Senhor. Citamos o exemplo de Jetro, lá no livro de Êxodo, capítulo 18, verso 19, onde Jetro chega até Moisés e diz: Moisés, para que Deus esteja contigo, você precisa parar o que você está fazendo para mudar. Parar o que você está fazendo para mudar. Então escuta que eu vou te dizer com muita atenção, te fazer entender nessa noite a necessidade de parar para voar, a necessidade de parar para ser transformado. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Para parar, você precisa ouvir. Deus está falando, para. Deus está dizendo para você: para aquela rotina, para aquela forma que você fazia antes, para tudo e vamos estar comigo. Sempre foi relacionamento que Deus pede de nós, e não o nosso trabalho, e não a nossa servidão a Ele. Servir é importante, trabalhar é importante, mas mais do que isso, Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa atenção, Ele quer a nossa vida. E refletindo sobre isso,
a natureza nos ensina. Você já ouviu falar no processo de metamorfose? O que é metamorfose? É transformação de forma. É uma transformação de forma. Isso acontece de uma forma bem conhecida por todos, com a borboleta. Você sabia que a borboleta, para se tornar borboleta, ela passa por um processo de transformação de forma? É verdade. A borboleta que voa, ela coloca seus ovos em árvores, em folha de árvores. E aqueles ovos, ao eclodir, nasce uma larva, uma lagarta. E aquela lagarta é a borboleta. E ela vai comer folhas e comer folhas e comer folhas e crescer. Então a larva, ela passa por um processo de comer e crescer. E depois disso, ela se torna um casulo. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, mas o que é o casulo? Ela cria-se uma proteção, a lagarta, ela cria-se uma proteção em volta que paralisa ela, que ela fica parada, empendurada geralmente numa árvore. Ela fica parada por algumas semanas, onde ela não se mexe, onde ela não se move, onde ela não faz nada. O nome disso, ela está se tornando uma borboleta, ou se tornando e chegando à maturidade. Então entenda, preste atenção. Não tem como chegar à maturidade, não tem como ganhar asas, não tem como ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, sem antes a gente entender esse processo que a igreja tem dificuldade de entender, que é o processo de parar para ser transformado, que é o processo de enclausurar, que é o processo onde você vai ficar ali imóvel, onde nós ficaremos ali parados, simplesmente deixando Deus trabalhar na nossa natureza. E para que a larva ou a lagarta se torne a borboleta, ela passa por esse processo de transformação, onde até a sua pele, até a sua capa, os seus tecidos são transformados. É um processo de transformação geral. E nós, como igreja, precisamos entender essa fase. Alguns pela dor, alguns pelo sofrimento, alguns de nós, às vezes sem entender, mas Deus está nos fazendo parar, justamente para ser transformado e nos tornar a nossa natureza que o céu nos chamou para ser, não uma lagarta, mas o Senhor nos chamou para ser borboletas. O Senhor não nos chamou simplesmente para comer folhas, Ele nos chamou para voar e ser um disseminador de vida. Ele nos chamou para voar e ser um multiplicador de vida. Mas a igreja até então tem entendido simplesmente que a nossa função é estar comendo, se alimentando, comendo, se alimentando. Nós não somos lagartas para viver a vida toda comendo, ouvindo uma palavra, se alimentando. Não, o Senhor nos chamou para disseminar vidas, o Senhor nos chamou para multiplicar, o Senhor nos chamou para voar. Quem entende isso, diga aleluia. Então quero que você entenda, não tem como eu cumprir o propósito de Deus, não tem como eu exercer o meu chamado sem antes eu ter que parar para me tornar aquilo que o Senhor me chamou, parar para me tornar aquilo que o Senhor me chamou para ser. A borboleta nos dá esse ensinamento, são fases que ela passa, e nós como igreja, filhos de Deus, passamos pelas fases. Temos a fase do nascimento, temos a fase da lagarta, e onde muitos permanecem como lagarta, porque não quer parar para enclausurar, parar para ficar imóvel,
e deixar o processo de Deus nos transformar naquilo que Ele é. Então, a minha percepção para esse tempo é que Deus está nos chamando para esse lugar novamente. Amém? De parar. Diga assim: parar para mudar. Isso é o elemento necessário para a transformação. Escuta, não tem como ser transformado sem você parar. Para. Talvez seja o Covid, a doença, alguma coisa que te colocou em casa, não para você ficar preocupado, angustiado, e agora, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Não. É para você ter mais experiência, é para você buscar mais, para você orar mais, para você ouvir mais os céus. Quando nós paramos na nossa casa, esse é um tempo que Deus quer gerar em nós transformação. Amém? Então esse tempo agora, o governo do Acre não se posicionou, não tem nenhum decreto, nenhuma lei dizendo para tudo, mas nós, a igreja, tenda, achamos prudente, por questão preventiva, a gente parar o nosso culto presencial e te levar a refletir sobre isso, sobre essa questão da necessidade de parar para ser transformado, da necessidade de estar em casa, não apenas para estar isolado das pessoas. Eu sei que tem alguns irmãos nossos que talvez estão nos acompanhando aqui, que estão em casa nessa situação, e o propósito de Deus para você é te transformar, é te tornar aquilo que Ele planejou você para ser. Nós não somos lagartas, nós somos borboletas. Olha para o seu irmão, diz assim: Deus te fez para voar. Talvez você olhe assim e diz: cadê minhas asas? Por enquanto, eu só vejo pernas. Se você for olhar com o olho natural, você só vai ver pernas. Mas se você for olhar com o olhar de Deus, você vê que no seu DNA há asas para voar e cumprir o propósito dele. Então talvez a gente está na fase agora só de comer, só de se alimentar, só de mastigar folha, só de se alimentar da palavra. Mas vai chegar a hora que nós vamos voar para levar vida. Vamos voar para tocar em vidas. Você sabe que dependendo da quantidade de borboletas e do tipo de borboletas que há na estação, indica que o habitat melhorou ou o habitat piorou? Você conhece uma mudança do habitat, você conhece que há uma mudança geográfica pela quantidade de borboleta? Então, quando o ambiente está mudado, há muitas borboletas. Quando o ambiente está um ambiente de crise, há poucas borboletas. E a estratégia do diabo é impedir que a gente se torne o elemento necessário para a transformação de ambiente. O diabo quer impedir você de se tornar um elemento necessário de transformação de ambiente, de deixar um habitat ruim, porque o habitat ele é transformado pela quantidade de borboletas fazendo a sua função. Parece até que eu sou um biólogo hoje falando sobre borboleta, não é verdade? Mas eu quero te dar esse exemplo para que você entenda que o lugar que a gente mora pode ser transformado quando nós estamos vivendo a forma que Deus quer. Ou o habitat que a gente mora pode ser prejudicado ou amaldiçoado se a gente não está vivendo a forma que Deus quer. Há um processo natural de maturidade, de crescimento na nossa vida. Eu queria te chamar a atenção nessa noite. Não impeça, não seja um impedimento para que a maturidade aconteça na sua vida. Não seja impedimento. Se renda e diga assim: Senhor, me leva aos processos. Na sua opinião, me ajuda aqui a meditar nessa palavra. Qual a melhor fase da borboleta?
A fase inicial, o ovo. A fase de larva ou de lagarta, que é a fase de criança. A fase de transformação, vou imaginar assim, a fase da juventude. Ou a fase da maturidade. Na sua opinião, para a borboleta, qual a melhor dessas 4 fases? O ovo, a lagarta, o casulo ou a borboleta? 4? Você acha que 4 melhor fase da borboleta? Por quê? Porque ela vai voar? Melhor fase 3, Raimundo? Casulo é a melhor fase. Por quê, Raimundo? Porque o quê? Ela para. E você que está em casa, qual é a melhor fase? Se você fosse uma borboleta, qual seria a melhor fase? Eu não sou borboleta, mas eu tento me imaginar como se fosse. E sabe, para mim, qual seria a melhor fase? A fase da lagarta. Por quê? Diga assim, por quê, pastor? Porque eu só ia comer. Não ia fazer nada, não ia trabalhar. Só ia me alimentar. Só ia vir para o culto, ficar sentado e ouvir o pastor falar. Tem coisa melhor? Mais cômoda? Parar parece ser bom, mas ninguém consegue. Me diga, quantos aqui, pai e mãe de família tem aqui? Levanta a mão e diga graças a Deus. Quando é que você para? Quando é que você deita para descansar? Geralmente quando está doente. Não é verdade? Quando a gente está saudável, sempre tem alguma coisa para fazer. Mas há um princípio de Deus chamado descanso. Há um princípio de Deus que se chama parar, para ouvir os céus, para descansar. E esse princípio é necessário para a transformação. E na minha opinião, essa é a pior fase da borboleta. É a pior fase do cristão. Porque é a fase que ele está em transição. É a fase que ele está em mudança. E a nossa natureza não gosta de mudança. Se a gente pudesse, a gente morava a vida toda na mesma casa, trabalhava a vida toda no mesmo trabalho e comia a mesma coisa todo dia. E sentava no mesmo banco da igreja todo dia de culto. Essa é a nossa natureza. Mas o Senhor quer nos levar e nos desafiar a esse processo de transição. Porque quando nós paramos exatamente onde Deus quer, começa-se o processo de transformação. E eu quero profetizar na sua vida, você que está em casa, que esse não é um tempo para a morte, esse não é um tempo para a tristeza, esse é um tempo para a vida, esse é um tempo para a transformação, esse é um tempo para a alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se foi o casulo da doença, se foi a casca aí da enfermidade que te parou, entenda, isso é necessário para o teu bem, para a tua transformação. E eu quero profetizar, você que está enfermo, essa enfermidade não é para a morte, e sim para o processo de transformação na sua vida. Para te parar, para você ouvir. Quais são as maiores experiências que um homem tem em Deus? Geralmente no leito, no sofrimento, na dor e na tristeza. Então, eu queria te pedir, valoriza cada fase. Aprenda com Deus cada fase da sua vida. A fase de parar, a fase de ouvir, a fase de ser transformado. Creio que nós passaremos por uma grande transformação. Abra sua Bíblia no Evangelho de João,
Vamos ler só um versículo, capítulo 20, versículo 29. João 20, 29. Vamos ler no telão aqui juntos. Você que está aí com a sua Bíblia, procura. Uma afirmação de Jesus onde ele disse: Tomé, por que me vistes? Acreditastes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurado os que não viram e felizes os que não viram e... Quem são esses que não viram, mas creram? Diga assim comigo: são aqueles que ouviram, são aqueles que ouvem, são aqueles que têm percepção auditiva, eles conseguem ouvir. Esses são abençoados. Não é aqueles que veem a glória, não é aqueles que veem o milagre. Isso é resultado. Isso é o resultado de uma vida de fé. Uma vida de fé, uma vida de ouvir. A fé, ela vem pelo ouvido, não é pelos olhos, é pelo ouvido. E quando é que nós conseguimos ouvir, irmãos? Quando nós paramos de falar, quando nós aquietamos o nosso coração. Você lembra da história? Eu encerro com isso, eu não vou me alongar. A história de Elias. Elias, quando ele se escondeu numa caverna, e ali, angustiado, ele ouviu trovões, ele ouviu terremoto, ele viu grandes manifestações naturais, mas em nenhuma delas estava a voz de Deus. E numa brisa, num sussurro, em algo bem tranquilo, ele conseguiu ouvir. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? É no lugar do silêncio que eu falo. É no lugar secreto que eu me manifesto. Então para da sua correria do dia a dia, das suas preocupações, e busque. Jesus disse: para de se preocupar com o que é a vez de comer, beber, se vestir. Para com tudo isso e busca. Há uma competição na correria do dia a dia e na minha busca com Deus. Eu não tenho como conciliar as duas coisas. Ou eu decido confiar, de Senhor, eu descanso. Eu descanso, eu confio. E com isso a gente passa a buscar e ver as outras coisas acontecendo. Uma vez aconteceu recém-convertido na minha vida, um caso muito sério, onde entraram na nossa casa e nos roubaram. E ali eu passei a responder o inquérito por ter sido roubado. Era como eu posso falar para vocês? Era um instrumento de trabalho que eu tinha, não vou entrar em detalhes. E eu estava respondendo um processo por isso, porque eu tinha que dar conta daquele equipamento. E eu me preocupei muito, procurei de um lado para o outro, de um lado para o outro. Não dormia preocupado. E me angustiei muito com isso. Até chegar ao ponto de entender que eu não ia conseguir. Então, eu parei de procurar, eu parei de ir atrás, e eu vi uma palavra que dizia: entrega ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Então eu peguei essa palavra, entreguei e confiei, e disse: vai aparecer, vai aparecer. Na época eu não era pastor, era irmão assim como vocês, irmão. Meu pastor disse: Washington, conseguiu encontrar? Eu disse: não, eu parei de procurar. Ele me disse: desistiu? Eu disse: não, agora eu estou esperando no Senhor. Incrível, depois dessa atitude, em menos de uma semana,
apareceu. Em menos de uma semana, foram devolver o que haviam roubado. Em menos de uma semana, vocês acreditam? Sabe o que é que Deus me ensinou? Enquanto eu busco resolver do meu jeito, Ele não interfere, Ele para. Mas quando eu paro e confio nele, é hora que Ele vai trabalhar a meu favor. Então, está na hora da gente aprender isso. Não espera passar por uma dor, não espera passar por uma aflição, por uma angústia, para entender a sua limitação e que você não pode resolver. Mas Deus é o Deus do impossível, e tudo Ele pode resolver, tudo Ele pode ajustar. Se você crê nisso, aplaude bem forte a Ele. Tudo Ele pode fazer. Mas isso aqui tem que ser uma verdade na sua vida. Tem que ser uma verdade na sua vida. Você não precisa ver para acreditar. Isso é fácil. Se eu ver eu vou acreditar. Não, se eu ver a transformação. Se eu ver isso acontecer, aí eu vou para a igreja. Não, irmãos. Primeiro, você acredita sem ver. E só tem uma forma para isso acontecer: parando para ouvir. Assim como eu parei e ouvi a palavra, confia, entrega, confia, e eu vou fazer. Eu não via Deus fazendo, eu não vi nada acontecer, mas eu acreditei naquilo que eu ouvi. Eu acreditei naquela palavra. E sabe por que eu acreditei naquela palavra? Porque eu parei para ouvir. Se eu não tivesse parado para ouvir, até hoje eu estava procurando. Tem muita gente procurando de um lado para o outro e correndo de um lado para o outro, mas ainda não parou para ouvir a direção que Deus tem para te dar. É simples, irmãos, para e ouve. Deus quer nos levar a um processo de transformação. Deus quer nos levar ao processo da maturidade. Que a nossa essência venha, que as nossas asas apareçam e que a gente possa cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Voar e levar vida, voar e transformar o ambiente, voar e deixar essa terra mais florida. Amém? Essa é a hora de entender o processo de Deus. O processo de Deus. Qual é o mais desafiador? Parar. Qual o mais cômodo? Comer, para melhor crescer. Qual é a vontade de Deus? Voar e cumprir o propósito pelo qual Ele nos chamou. Amém? Quem entendeu essa palavra aí? Então me diga, tem como voar e cumprir o propósito sem parar? Não. Se você não parar, você vai continuar sendo uma lagarta, espiritualmente falando. Vai estar aqui na árvore da vida, na videira verdadeira, só comendo folha. Diga assim: Deus não me chamou só para comer. Deus me chamou para gerar vidas. Então, deixa de comer a folha e para na folha. A borboleta só se transforma em borboleta quando ela para de comer a folha e ela permanece imóvel ali na folha. Então, o lugar que você está comendo, o lugar onde você está se alimentando, a igreja, a palavra de Deus, é nesse lugar em Deus que tu tens que parar. É nesse lugar. Não é numa frustração, não é na tua casa porque alguém te fez mal, agora eu vou parar de ir para a igreja. Não, é nesse lugar que tu se alimenta. É nesse lugar que você tem revelação. É nesse lugar que tu está crescendo. É nesse lugar que tu está desenvolvendo, que tu tem que parar e ficar imóvel. E às vezes vendo muita gente ali comendo, se alimentando, se movimentando perto de você. Mas você tem que entender que essa é a tua fase de transformação.
Eu sei que alguns aqui estão passando por uma fase de transformação. Mas saiba que depois dessa fase, vem asas e você vai voar para cumprir o propósito de Deus. Depois dessa fase, vem asas e você vai voar para cumprir o propósito de Deus. Sabe, eu perguntei para Deus, a gente orando em casa, esses dias a gente tem orado e discernido, Senhor, o que está acontecendo? Irmãos doentes, irmãos passando por desafios, lutas, que sinal é esse? Sabe, o que vem no nosso coração é esse: é tempo de enclausurar, é tempo de ficar parado e deixar Deus trabalhar em nós, porque vai sair algo muito lindo. Você crê que dessa dor, desse processo, vai sair algo muito lindo? Você crê nisso? Que vai voar e cumprir o propósito de Deus? Então eu queria convidar todos vocês para ficar em pé e a gente orar juntos. Bem-aventurados é aquele que, sem ver, acredita. Eu não estou vendo nada, pastor, não estou vendo nada, mas eu creio. A larva ou a borboleta, quando está dentro da sua casa, enclausurada, ela não está vendo nada, tudo escuro, até a luz do dia, eu creio que ela não vê. Ela não está vendo nada, mas eu tenho certeza que a sua natureza está dizendo: vai sair algo muito lindo disso. Eu creio que vai sair algo muito lindo. Quando essa porta se abrir, meu Deus, quando essa porta se abrir, vai vir algo muito lindo. Você estará sendo transformado, estará pronto para cumprir o propósito de Deus. Se você crê nisso, levanta a mão para o alto. Talvez está doendo agora, talvez você não está entendendo nada agora. O processo de transformação da larva para a borboleta é um processo doloroso, porque os seus tecidos mudam, ela fica paralisada, ela não se movimenta, ela para de comer. Meu Deus, muitos que olham podem dizer: é o fim. Ninguém está vendo mais ela comer, ninguém está vendo mais ela se movimentar nessa folha. Agora ela parou e está de cabeça para baixo. Tudo parece que virou de cabeça para baixo. Não é o que o mundo diz. Se você virou de cabeça para baixo, é porque o Senhor quer voltar os teus olhos para os pés de Cristo. É porque o Senhor quer te voltar para o lugar da humildade. O Senhor quer virar a tua cabeça para transformar teus pensamentos. E esse é um período de transformação de pensamentos, de transformação de forma. Metamorfose espiritual. Tenda, igreja do Senhor, eu quero anunciar um tempo de metamorfose espiritual, onde seremos transformados naquilo que Ele projetou, onde seremos, meu Deus, a sua imagem e semelhança, onde vamos tocar em pessoas, onde vamos levar vida de um lado para o outro, onde vamos polinizar novos frutos. Meu Deus, feche teus olhos e pede ao Senhor agora para Ele acalmar teu coração. Pede ao Senhor agora para Ele trazer tranquilidade. Muitos aqui que estão me ouvindo estão passando pela metamorfose, pela transformação de forma. Fica tranquilo. Não posso viver sem o seu Fica fogo. dentro.
do teu casulo. Posso viver sem sua glória. Não queira sair antes do tempo, porque é morte. Sem queimar, No tempo certo, queimar, o casulo vai se por abrir. ti. No tempo Não certo, posso viver sem o teu fogo. uma nova forma Posso está vindo viver sobre sem você. tua glória. Mais forte, Posso viver sem queimar, mais bonito, queimar por ti. mais veloz. Incendeia. Prepara, igreja. Te prepara. Incendeia. Te prepara, meu filho. Te prepara para viver a nova forma que Deus tem para você. E peça para o Senhor. Diga, Senhor, me dá entendimento do que eu tenho vivido hoje, para que eu possa cumprir a tua vontade amanhã. Tira de nós, Senhor, todo sentimento de tristeza, de perda. Parece que o sentimento que vem é que nós estamos parados, perdendo, sofrendo, mas na verdade, para voar, é necessário passar por esse processo. Espírito Santo, nos conduz. Olá, meu Pai. Quero orar, Senhor, por aqueles que estão fracos, aqueles que estão sem esperança, aqueles que não conseguem, Senhor, acreditar na Tua palavra, aqueles que estão pedindo um sinal, dizendo: Senhor, Senhor, eu quero ver, por favor, me mostra. Ah, Deus, nós queremos pedir, vem fortalecer a fé dos nossos irmãos, que eles acreditem, que eles confiem, que possamos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar, entregar e confiar, porque é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai fazer. Posso viver sem o teu fogo, não posso viver. Não é a lagarta que se transforma, é Deus que traz a natureza transformadora. É Deus que traz a natureza transformadora. Deixa Deus trabalhar, meu filho. Deixa Deus trabalhar. Se renda a Ele. Para de bater no teu casulo. Incendeia, incendeia, incendeia sua noiva. Incendeia, incendeia, Jesus. Incendeia sua noiva. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Ele vem tornando semelhante a Ele. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo vindo me buscar. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Essa fase. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Para nos tornar, igreja, se prepare, semelhantes a Ele. O rei está voltando. Preparado. Igreja, se prepare para reinar com Cristo. Jesus está voltando. Sim. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Você está entendendo, crendo
Levanta a mão pro alto e diz assim comigo, mesmo que eu não veja. Não, pode ser mais forte. Diga assim, mesmo que eu não enxergue nada. Diga assim, mesmo que o meu casulo esteja fechado. Glória voltará, ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo. E com poder e glória voltará. Noiva. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso bem forte. Aleluia. Senta aí um pouquinho. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Escuta. Ele Jesus, ressuscitou, ele como diz essa canção, ele também passou pelo processo. Ele veio como um bebê numa manjedoura. Ele passou pelo casulo da cruz, onde ele ficou imóvel, onde ele não podia se mexer. Mas depois daquele processo doloroso e passageiro, ele tomou um corpo glorioso, glorioso, glorioso. E muitas vezes nós queremos fugir da cruz. Muitas vezes nós queremos fugir do processo que vai nos tornar semelhantes ao nosso Deus. Quem entende isso? Esconda-me. Não fuja da cruz. Não fuja do seu casulo. Não fuja desse tempo de parar. De glória, porque é o tempo necessário esconda-me para se tornar aquilo que Deus te chamou para ser. Esconda-me na nuvem. A gente vai estar encerrando orando pelas ofertas. Esconda-me. Alguém que está aí ao vivo, alguém que está em casa e sabe, Senhor, digita aí o Pix da igreja. Talvez você quer ofertar, quer dar o seu dízimo, entregar o seu dízimo ao Senhor. Você vai só fazer aí a transferência. Os irmãos aí vão digitar aí nos comentários o número do Pix. Você que está aqui, você vai poder fazer isso presencialmente. Enquanto você prepara, os irmãos escrevem aí, você prepara para trazer o seu dízimo, a sua oferta. Deixa eu falar algo. Nós vamos nos encontrar presencialmente aqui só domingo, ok? Os irmãos da escola, a gente vai ter que adiar novamente até esse quadro mudar, tá bom? Olha, Deus sendo misericordioso com os irmãos aqui que perderam a aula, né? Dá tempo de, né, Luiz, ver as aulas aí no Facebook, da internet, aí da igreja e deixar em dia sua lição, viu? Dá tanto tempo. Escuta as aulas aí ao vivo e se prepara para avaliação. A gente vai retornar só quando esse quadro mudar, a gente tiver uma situação bem melhor, passar esse alto índice de contaminação que está tendo. Combinado? Então só domingo nos encontramos, ok, irmão? Você é da internet? Pela internet nos encontramos na quinta, culto de fé, pastor Rubens e equipe. Não vai estar ministrando aqui, tá? Ele vai estar ministrando de outro cenário, mas vai estar liberando uma palavra de fé. E a gente vai usar os cultos de quinta-feira, só a internet, para orar pelos enfermos, liberar uma palavra de cura. Há muita gente conhecida nossa que está doente. Você conhece pessoas que estão enfermas, doentes. Então a gente quer liberar essa palavra, quer estar orando juntos, tá bom? Sábado, a torre de oração vai estar funcionando. Aqueles que sentir bem, aqueles que somente quem está bem, de saúde, vem. Se alguma coisa acontece, não vem, tá bom? Não tem problema ficar horário vago, ok? E sábado, meia-noite também, 22 horas. 22 horas a gente não vai ter aqui, tá bom? Então a gente vai ter torre normal no sábado. Quem tiver bem, vem pra torre.
Nos encontramos domingo aqui na igreja só. Quem entendeu diz aleluia. Ok? Avisa aí quem não tem internet, os irmãos, para não ter que vir quinta-feira aqui e voltar, tá bom? E logo, logo estaremos todos juntos novamente, se abraçando, se beijando e crendo dias melhores vão vir em nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar alguém aí para encerrar orando pelas nossas ofertas. Alguém? Avisar que o livro do pastor Júdio acabou de chegar, chegou hoje. Olha aí, um tema ideal. Um tema que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tudo a ver, viu? Convergência, transformação, tempo de ouvir, a guerra do ouvir. Eu já comecei a ler, cheguei hoje à tarde com ele, já li quase a metade. Um livro muito bom para ler. Tem alguns na livraria. Você pode procurar ali os irmãos ali, que eles vão estar ali te informando mais detalhes, tá bom? Então fica em pé, está orando. Me encontre e os aplausos não me afetem. Você vai colocar seu dízimo, sua oferta na sua mão. Não me iludam. Quem pode vir aqui abençoar a nossa vida financeira? Prazeres não me façam tirar os meus olhos de ti. Amém, irmãos? Eu queria que você levantasse a mão e eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Deus. Que abençoe essas ofertas, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo, por essas ofertas, Deus. Em nome de Jesus Cristo. E eu oro por esses irmãos, que eles sejam abençoados com essa semente, Deus. E que eles plantaram, eles vão colher, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esconda-me em ti. Apresente ao Senhor com alegria. Que Deus abençoe, Senhor, prospere a sua vida. Onde o mundo não me em ache, nome de Jesus. o pecado não me Quinta online alcance. e até domingo presencial. O Deus orgulho abençoe. Vem sobre nós como a chuva, faz as águas subirem nesse lugar.